Anteriormente, em Veni Vidi Vici. Em Nova York, no final de 1999, a tensão entre os vampiros da Camarilla atinge o ápice com a iminência da virada do milênio e ameaças do Sabá. Essa introdução explora a tragédia dos historiadores Artemi e William, que se veem imersos em conspirações e políticas, rituais de sangue fracos ligados à verdadeira mão negra e busca por poder através de mentorias com a Prince e o treinamento da perigosa disciplina da vicissitude. Enquanto a cidade sofre com sabotagens econômicas e falta de recursos, os personagens precisam articular alianças estratégicas com diferentes clãs, como os Brujah e Tremere, para preparar um contra-ataque nos Upper States e sobreviver à tempestade que se aproxima. 24 de outubro de 1999, Nova York. William, ao acordar, tinha alguns planos em mente, porém nenhum deles poderia prever o que estava acontecendo. Assim que ele chega à sua sala, o seu mordomo liga a televisão e em todos os canais tinha apenas uma notícia, que o prefeito de Nova York estava sendo preso. Este foi o momento que ele perdeu completamente o chão. Sabia que isso era para afetar ele diretamente. A Camarilla sabia que Edward era o seu carniçal. Só que agora ele precisava de mais informações. Ficando algumas horas na frente da televisão e entrando em contato com algumas pessoas importantes, começa a ter uma boa ideia do que estava acontecendo. O prefeito foi pego em um grande esquema de corrupção e agora estava sob custódia. O grande responsável seria Christopher Walken, que em pouco tempo descobre que é um malcaviano jornalista, que não está no radar de ninguém. William ainda fica um bom tempo tentando buscar alguma outra coisa, mas devido às tensões não consegue. Artemi e Huang estavam com o resto do grupo no porão da casa que tinha invadido. Estes eram a Tremere Camila, o Gangrel Ortega e o Brujah chamado de Anão e a Nosferatu. Estavam discutindo sobre como seria o melhor plano de ataque. Artemi ainda estava muito interessado em fazer uma grande explosão ou uma distração, mas eles não sabiam quantas pessoas e nem com o que estavam lidando, e a Tremere rebatia todos os planos dele. Isso até que todos conseguem chegar em um acordo de mandar Huang e a Nosferatu como batedores. Huang consegue encontrar o armazém onde o Sabá estava agrupado. Ao chegar no lugar, entrou pelo lado de cima e começou a presenciar um ritual do Sabá. Na parte de dentro, vários corpos estavam acorrentados ao teto de ponta cabeça, enquanto 12 seres ao centro estavam em volta de outros dois. E foi quando, em meio às preces, a figura central drena o outro e começa o processo do Amarante. Este não era um ritual normal, e sim a formação de uma equipe de guerra. As luzes se acendem, então ela vê o galpão cheio de outros humanos, ou vampiros. Sem perder nenhum tempo, ela volta para contar o que tinha visto e planejar o futuro. William, sem nenhuma esperança, tenta o contato com Nathaniel no Principado, mas o que ele recebe é um convite para sua mansão, que fica até próximo da sua casa. William pensava que se não fosse o Senescal, só ele ou a Prince poderiam tramar desse jeito contra ele, e só tinha a chance de negociar com um deles. Nathaniel vivia em um castelo no meio da cidade, um lugar enorme, no metro quadrado mais caro de toda Nova York. Essa era a primeira vez na vida que William se sentia pobre perto de uma outra pessoa. Apesar do gosto não estar muito na moda e muito mainstream, era o de mais caro que no mundo poderia comprar. Ao contar para o Senescal que ele achava que tudo tinha sido um plano dele, Nathaniel riu, não tinha nada com o assunto, ele não precisava se preocupar com ele e Artemi fazendo suas coisas. Pelo contrário, a distração era muito bem-vinda. Totalmente humilhado, William conta para o Senescal sobre o plano dos Brujah para fazer a Catarina de volta à cidade, e que é posto um fim rapidamente por ele. Ainda assim, conseguem chegar em um acordo. William teria seu nome limpo e o prefeito teria um final quase feliz. Só que isso poderia demorar um pouco. Mas a moeda de troca seria um grande favor oficial pela Camarilla, algo que faria William trabalhar para o Ventrue por muito tempo. Enquanto isso, com Huang e Artemi com todas as informações em mão, todos os outros vampiros saem da casa, menos Artemi e a Nosferatu. O rotulador para se comunicar com o Rei dos Ratos e ela para encontrar algumas coisas nas câmeras de segurança. Todos os demais vampiros sairiam para encontrar alguma pista, isso para terem um ataque perfeito. A Nosferatu consegue a imagem de alguns deles indo para lugares diferentes, principalmente aquele que tinha feito o dia Blade, e eles tinham certeza que eram a sombra. Depois de uma grande discussão sobre o que fazerem, eles resolvem que a morte final dele, imediata, é o necessário. 25 de outubro. William, depois de acordar de um dia muito tumultuado, acaba por ter que começar uma campanha de manter o poder que ele tinha na cidade, e também começa a se preocupar muito com a sua aparência, e hoje precisava ir resolver essas situações. A sua primeira parada seria com Vincenzo, onde a situação estava bem ruim. Geralmente o Giovanni estava sempre muito bem apresentado e com vários de seus capangas. Agora tinha menos do que a metade,
e alguns deles feridos e um olhar e aparência bem preocupados. O mafioso diz que está com muitos problemas, tem perdido muitos territórios na parte de cima e com poucos homens para trabalhar estava tudo sendo muito problemático. Ele pede a ajuda de William, dizendo que ele tinha uma dívida com ele e que, caso necessário, até mesmo o próprio deveria ajudar. E apenas como uma ideia para o toreador pensar, Vincenzo, ao descobrir que seria Nathaniel, o vampiro que ajudaria ele a limpar toda a bagunça com o prefeito, ele diz que Dom Augustus e o Ventrue seriam grandes aliados e amigos, e que ele estava desconfiado do Dom, pois ele se recusava a mandar reforços para ele, mesmo sendo um capo importante. Aproveitando que precisava ir até o Principado, se prepara para falar com Sabine, que estava feliz com toda a situação, já que agora tinha um grande aliado contra sua maior inimiga. William pergunta se tem algo mais que ele possa fazer. Sabine responde que está na hora de preparar a cidade para os ataques e deveriam ajudar os toreadores a se organizar. Mas, caso ele tenha tempo, é sempre bom arranjar novos artistas e pessoas para seu movimento. Ele tem uma pessoa perfeita, o mais novo mortal na sua área de influência. Wang e Artemi, depois de finalmente entrarem em acordo sobre o primeiro alvo, sabem que precisam terminar com a Sombra, pois ele seria o general, e terminar com ele seria um grande atraso, devido a toda a ritualística do Sabá e também a natureza deles de serem complicados de se organizarem. A célula dos La Sombra era uma metalúrgica abandonada, um lugar bem seguro, com apenas um ponto de entrada pela parte de cima. Artemi resolve fazer 2 times, aqueles com ofuscação iriam pelos esgotos, e tentar alguma entrada pela parte de baixo, e os demais invadirem por terra. A equipe do esgoto consegue chegar ao seu destino, e eles encontram uma entrada que serviria para despejar materiais no esgoto, algo altamente ilegal. Seriam 2 portas de ferro no alto. O Brujah joga Huang, que consegue arrebentar com as trancas. O mesmo eles conseguem fazer com as correntes do local, ambos sem fazer barulho. Agora estavam no piso principal, vendo as fornalhas e resolvem ir até o local de segurança, mas as câmeras estavam desligadas. Mais ou menos ao mesmo tempo, o grupo de Artemi chegava pela parte de trás e o Gangrel consegue cortar a grade com facilidade. E conforme eles iam para a entrada principal, a Tremere Camila esbarra em uma placa que iria cair, e Artemi, ao tentar segurar, bate na janela, quebrando um dos vidros na parte de dentro e derruba no chão, fazendo um grande barulho. William, aproveitando que estava no Principado e percebendo que o lugar estava um tanto menos tenso, a primogênita não estava mais presa junto com a Prince e o Senescal no salão principal, esperando um ataque a qualquer momento, a cidade parecia um tanto mais calma. Ele, ao ver Maria, arranja um lugar mais calmo, onde possam ter alguma privacidade. Ele diz que está preocupado com a sua situação, que já estava muito estranho para um mortal e que sabia que estava a risco de se perder ou entrar em torpor a qualquer momento. Ela pergunta como ele viu os mortais agora. William diz que vê cada humano como um tempero para as coisas da vida. Cada uma das vidas é um sabor diferente e que a grande alegria de consumir os mortais é algo muito valioso, que ele faz isso com grande gosto. Maria Antonieta fica muito feliz ao ouvir isso. William é o primeiro aluno dela a aprender isso tão rápido. Ela até mesmo disse que estava pensando em deixar ele em torpor para deixar sua mente mais perturbada. Mas é pra ver que ela estava muito feliz e que estavam prontos para os próximos passos. Um pouco diferente aqui, mas vamos lá. É o primeiro combate de verdade, vamos lá, desde a primeira parte da crônica. Eu também quero testar esse novo tipo. Eu já tenho feito um pouco parecido no outro jogo, né? Só que isso vai pro ar só semana que vem, porque eu acho que o combate é uma parte muito divertida e só contar no texto eu acho que vai ficar um pouco mais sem graça. Você prefere o outro tipo? Você prefere que eu comente tudo desse jeito aqui? Me fala aí, deixa nos comentários que eu vou analisar tudo com muito carinho. Então vamos lá. Depois que o time da Huang sai da parte de cima, onde estavam a parte das câmeras de segurança, eles vão descendo e estão no meio das escadas. Então tem um grande salão com as fornalhas aqui. Ao mesmo tempo, então a equipe do Artemi tá entrando no galpão principal. O time da Huang vê o Artemi, mas o Artemi não vê o time da Huang porque, né, falta auspícios para todo mundo ali, auspícios altos pelo menos. Quando o time do Artemi tá cruzando as fornalhas, começa então a dissipar uma grande sombra. A sombra então começa a usar a mortalha das trevas. Nesse primeiro momento, o Artemi ele fica meio confuso, ele simplesmente se prepara ali, porque foi meio que um turno surpresa. Eu sei que não tem esse vampiro a máscara, mas tipo, pegou de surpresa. Todo mundo tá ali, o que tá acontecendo? O La Sombra já vem pra cima do Artemi com uma espada longa e enfinca nele, dá uns bons danos, mas o Artemi ele consegue, ele aguenta bastante, né? Ele tem um vigor tantinho alto, mas também tá com colete à prova de bala, então o primeiro dano não, tipo, assusta, mas ele consegue rolar bem, então ele absorve bastante dos letais. Ele, em contrapartida, ele ativa a rapidez pro próximo turno e tenta bater uma vez, mas ele tá com 2 facas, mas não consegue fazer muito estrago no La Sombra. Do outro lado,
né, atrás dele, então, a Tremere, ela gasta tudo que não pode e dá um lança-chamas pro alto e pro vampiro que tava atacando ela, fazendo um grande estrago nele, pulverizando ele logo de vez, e a mortalha dissipa um pouco por causa do fogo. E aí então os combatentes se veem. Ao mesmo tempo que tem alguém jogando uma flashbang na direção da Huang e do time Ofuscação, que chamaram de Ofusca Team. Flashbang é jogada da Huang com um taco de beisebol usando o guarda-chuva dela, taca de volta, explodindo meio que no nada, então não pegou direito em ninguém, e ela pula na direção do cara com a estaca, mas errando feio a estaca. Né, então voltamos aí pro turno, o La Sombra ele chama os seus tentáculos, né, gasta o turno dele para chamar os tentáculos, a Tremere dá um outro lança-chamas, todo mundo faz um teste de medo vermelho. Um deles, o cara que jogou a flashbang, tira uma falha crítica e sai correndo, a Nosferatu sai correndo atrás dele. O Artemio, com a sua rapidez ou celeridade ativada, ele vai para cima do La Sombra, e a gente pensou, tudo bem, vai acabar o combate agora. Mas não, ele teve pouquíssimo sucesso. Tipo, dos 3 ataques que ele fez, apenas um deles ele conseguiu acertar. Os outros foram muito ruins. Teve um sucesso em um deles, outros teve 0 sucessos. Ficou bem complicado. Ele tinha 8 dados. Foi uma desgraça, acertou, e o pouco que acertou não deu muito dano. A Huang, ela pulou já no outro cara, o outro cara tava fugindo, ela pula do mezanino pra lá e agarra o La Sombra. E aí o negócio começa a ficar apertado pra ele. Os tentáculos também já foram embora, porque o La Sombra usou parte dos tentáculos pra poder se desviar das coisas, então meio que cortou os tentáculos dele. A Tremere começa a lutar no mano a mano com o outro maluco, que tá com uma 45 atirando na cabeça dela. O anão, que é o outro Bruhá, tá batendo em outros 2 malucos do lado, e a Nosferatu foi buscar o cara que tava fugindo, porque ninguém pode fugir, porque senão dá pinta do que tá acontecendo. Não, os 2 gangrels, esqueci de falar 2 gangrels. Tinha 2 gangrels, um em cada time, e eles estão se dilacerando lá no fundo, tá uma briga desgraçada. Caso eu esqueci de comentar, até o final do combate, os 2 se matam. A parte final começa quando o La Sombra ele começa a se transformar na sua última forma, né, na forma da tenebrosidade 4, começa a se transformar naquele bichão, mas de novo, tem que gastar o turno pra isso. A Huang mete a mordida nele e começa a drenar o sangue. O Artemio, vendo que dá certo, imita, só que agora ele gasta um ponto pra se revitalizar, não gasta pra rapidez, e tenta morder ele uma vez, mas não consegue. O La Sombra se transforma, todo mundo faz teste de medo vermelho, porque é o que pede. Todo mundo passa, que é impressionante. E o combate continua. Ele dá um bom dano na Huang, ele atravessa a Huang com os tentáculos dele, e ela continua drenando o sangue dele. O Artemio, ativando a rapidez pro próximo turno, percebe que tá próximo. Ele ainda assim erra os ataques. A Huang começa a drenar agora o sangue, ele mordeu no primeiro, começa a drenar no segundo, e o La Sombra começa a bater muito no Artemio, que fica muito mal. Com o último, a Huang dando mais uma sugada nele, o Artemio, ele com a sua rapidez, ele com 3 ações, ele morde, drena e morde, finalizando o La Sombra. Foi muito dano que entrou na primeira mordida. A segunda mordida foi mais pelo agravado da própria mordida. O Artemio, ele faz um teste de autocontrole, porque ele tem cabeça quente e perde. E ele começa a tentar diablerizar o La Sombra. A Huang meio que fica de fora, de como se fosse, tipo, o que vai acontecer aqui? Só que o Artemio não sabe. A Tremere tinha finalizado com o cara e o anão tinha matado os outros 2. Então tá todo mundo olhando pra ele, diablerizando o La Sombra. Ele não consegue diablerizar, mas ele começa o processo e todo mundo fica meio desconfiado dele agora. Eles derrotam o general. Agora vamos ver o que vai acontecer nas próximas sessões, porque eles literalmente têm muito o que fazer a partir de agora. Tá bem interessante. Eles estão bem acabados, estão com os níveis de sangue baixo. A Tremere tá com nível de força de vontade baixo, porque gasta muita força de vontade. Então tá todo mundo meio bambo. Um outro combate agora será difícil. Mas matar o general é algo muito importante, porque realmente deixa os planos Sabá muito mais devagares. Eles vão ficar apenas nesse chove não molha durante mais tempo. Ou pelo menos é isso que eles sabem e planejam e estão apostando nisso. Se vai ser verdade ou não, possivelmente vai ser, mas vamos aguardar os próximos episódios para ver o que acontece. Então é isso aí, meu povo. Deixa aí no comentário, like, se inscreve no canal. Se gosta mais desse aqui ou do outro, me avisa que eu vou fazendo o que é possível. Valeu!